Você provavelmente já ouviu alguém dizer algo como não coma carboidratos à noite, senão você vai engordar. Pode até parecer um conselho simples e lógico, afinal estamos deitados em repouso e o corpo não vai queimar aquilo e a balança vai subir. Mas será que isso mesmo é verdade? Hoje vamos falar sobre isso com calma, sem enrolação e ver o que a ciência realmente mostra sobre o consumo de carboidratos à noite. E por que esse mito persiste mesmo com tantos estudos por aí. Mas antes de irmos ao vídeo, só lhe peço que deixe seu like para continuar incentivando a produção de vídeos como esse. E não deixe de se inscrever no canal para ajudar nosso canal a crescer e impactar mais pessoas, com o que a ciência afirma ser o melhor para a nossa saúde. Primeiramente, o que significa comer carboidratos à noite? Em termos práticos, estamos falando de situações em que a maior parte dos carboidratos de um dia, ou uma boa parte, é consumida no período da noite ou no jantar, ou então de lanches ricos em carboidratos próximo ao horário de dormir. A ideia de que isso engorda vem de dois pilares principais. O primeiro é o pensamento de como estamos menos ativos à noite e o corpo não vai usar aquela energia. E o segundo é a noção de que a hora de dormir é um momento de repouso e armazenamento em vez de consumo. Mas será que esses pilares resistem ao teste da ciência? Para responder isso, precisamos entender três grandes blocos: como nosso corpo processa carboidratos, como o horário de consumo pode afetar esse processamento, incluindo nosso ritmo circadiano, hormônios e sono, e o que estudos humanos e observacionais nos dizem sobre comer à noite e engordar. Começando pelo metabolismo dos carboidratos. Quando você come algo com carboidrato, seja arroz, batata, pão, esses alimentos são digeridos e o carboidrato vira glicose na corrente sanguínea. Isso estimula a liberação de insulina, e a glicose é usada como energia imediata ou armazenada, como glicogênio ou em excesso, gordura. O processo basicamente não muda só porque é noite. O que muda são variáveis como o nível de atividade, que é menor à noite, o tamanho da refeição, a qualidade do carboidrato, se ele é refinado ou integral, e especialmente o contexto metabólico. Se a pessoa já está em repouso, qual foi sua alimentação antes? Como está o sono? Como está o ritmo circadiano? Agora, sobre o horário importar ou não, o corpo humano funciona com um relógio interno, o chamado ritmo circadiano, que regula hormônios, metabolismo, digestão e etc. E estudos sugerem que comer fora da sincronia com esse relógio pode ter efeitos menos favoráveis. Por exemplo, uma revisão recente observou que padrões alimentares que envolvem refeições fora do horário típico do dia podem contribuir para sobrepeso ou obesidade, mesmo quando a ingestão calórica total é similar. Em outro estudo, foi observado que ao consumir uma refeição tarde da noite, os participantes queimaram menos gordura durante o sono, mesmo consumindo a mesma quantidade de calorias. Isso sugere que há sim um efeito de horário no metabolismo, embora não seja exatamente o carboidrato à noite engordar por si só. Então, voltando ao grande tema, comer carboidratos à noite engorda? A resposta curta é não necessariamente. O que engorda, ou mais precisamente o que leva ao acúmulo de gordura, é um excesso calórico crônico, ou seja, consumir mais calorias do que se gasta, repetido ao longo do tempo. Se você come seus carboidratos à noite, mas mantém o total calórico em equilíbrio, sua composição corporal pode não piorar. Por outro lado, se o consumo à noite vier acompanhado de lanches extras, escolhas menos saudáveis ou pior sono, então a combinação pode contribuir para ganho de gordura. Para fundamentar isso, vejamos alguns estudos. Um estudo com mulheres sedentárias com sobrepeso ou obesidade comparou a ingestão de 140 a 150 calorias de carboidratos ou proteínas 30 minutos antes de dormir, medindo apetite, hormônios, metabolismo no dia seguinte. Resultado: consumo noturno aumentou saciedade, ou seja, elas sentiram menos fome pela manhã, o que pode parecer bom, mas também houve um aumento de insulina e de índice de resistência à insulina no dia seguinte. A implicação é, para esse grupo específico, sedentárias com sobrepeso, comer à noite reduziu a vontade de comer pela manhã, mas teve efeitos metabólicos negativos, então mais saciedade, mas possível comprometimento da sensibilidade à insulina. Outro estudo de intervenção curta em jovens que praticavam esportes comparou grupos que restringiu carboidratos após as 16 horas com o grupo controle. Após 2 semanas de restrição dos carboidratos à tarde e noite, somado ao exercício, o grupo que restringiu teve melhora no metabolismo de gordura,
Peso corporal menor, menor equivalente respiratório de carboidrato, ou seja, tentou mostrar que comer menos carboidrato tarde pode favorecer o uso de gordura. Isso parece apoiar a ideia de que reduzir carboidratos à noite pode dar vantagem em situações específicas, mas não é o mesmo que carboidratos à noite engordar para todo mundo. Do lado observacional, há estudos que mostram associação entre comer mais tarde e maior gordura corporal, síndrome metabólica e etc. Um estudo no Japão com mais de 8 mil adultos mostrou que indivíduos que declararam jantar diretamente antes de dormir ou lanchar depois do jantar tinham maiores taxas de obesidade, cerca de 2,11 para homens e 3,02 para mulheres, comparado aos que não tinham esses hábitos. Mas aqui entra o associação. Não prova que o carboidrato à noite foi essa causa. Pode haver escolhas alimentar pior, sono de má qualidade, menor gasto energético, etc. Também é importante a revisão que avalia meal time e risco de ganho de peso, que conclui que padrões alimentares que envolvem refeições à noite ou fora da sincronia com o ciclo claro-escuro podem contribuir para maior risco de obesidade, mas que ainda são necessárias mais pesquisas para determinar padrões ótimos. E uma página de análise aponta que a evidência de que comer à noite causa ganho de peso é mista, e que o que importa mesmo é o total calórico, a qualidade da dieta, o sono e o nível de atividade física. Então, o que podemos concluir até aqui? Que o mito tem meio pé na ciência, há fatores de riscos associados, mas o mito como afirmação absoluta que carboidrato à noite engorda sempre é excessivo e simplista. Agora vamos esclarecer alguns equívocos e dar orientações práticas para que você possa aplicar, porque talvez você esteja querendo saber o que realmente fazer. O primeiro equívoco é que o corpo está em repouso à noite, então tudo vira gordura. A verdade é mais sutil. Sim, a atividade física vai tipicamente cair à noite, mas o corpo ainda gasta energia em processos de manutenção, digestão, transporte de nutrientes e ciclagem metabólica. E o fato de comer um carboidrato à noite não transforma esse carboidrato automaticamente em gordura. A transformação em gordura depende de exceder o gasto geral de energia. Se o seu gasto for suficiente ou sua ingestão ajustada, pode não haver ganho de gordura. E o segundo equívoco é que a hora de dormir é uma hora ruim para carboidratos. Em algumas pessoas e contextos, especialmente atletas ou treinos tardios, comer carboidrato no jantar ou após treino noturno pode até ajudar na recuperação, no sono e na glicemia. Mas se o carboidrato for refinado em excesso ou se tiver acompanhado por sedentarismo, sono ruim ou alimentação desbalanceada, então sim, o risco aumentará. E o terceiro equívoco é que quanto menor o intervalo entre comer e dormir, pior. Sim, pode haver alguma lógica em que um jantar muito próximo do sono ou um lanche grande tarde da noite pode atrapalhar o sono, digestão, glicemia, e isso pode indiretamente favorecer ganho de gordura. Mas isso não significa que comer um jantar normal com carboidratos vai engordar. O contexto importa. O tamanho da refeição, a qualidade dos carboidratos, o sono e o gasto energético prévio. E agora algumas orientações práticas. Foco no total de calorias do dia e na qualidade dos macronutrientes, mais do que hora exata que se come. Se você consome carboidratos à noite, mas mantém as calorias em equilíbrio, escolhe boas fontes e não exagera nos lanches fora de controle, provavelmente estará bem. Se você treina no final da tarde ou à noite, como muitos fazem, consumir um jantar com carboidrato pode fazer sentido para a reposição de glicogênio, recuperação muscular e ainda pode não comprometer corpo ou metabolismo, desde que esteja dentro do plano. Nesse caso, comer carboidrato à noite pode até ser uma estratégia, não um vilão. E atenção para a qualidade. Carboidratos refinados como pães brancos, doces, bolos, tendem a provocar picos de glicose e insulina, potencialmente pior para metabolismo e sono. Uma boa refeição noturna com bons carboidratos, como os grãos integrais, batata doce, arroz, legumes, com proteínas e vegetais é o melhor. Sono e cronobiologia importam. Comer muito tarde ou lanchar pesado antes de dormir pode desregular o relógio interno, afetar hormônios como leptina, grelina, melatonina, insulina e, por consequência, favorecer o armazenamento de gordura. Se o horário do jantar for muito tarde ou o lanche for o que der na telha enquanto assiste TV até tarde, essa pode ser a raiz do problema. Um estudo encontrou menor queima de gordura durante o sono após refeição tardia, mesmo com iguais calorias. Para quem está tentando emagrecer ou manter a composição corporal, talvez seja interessante a predominância diurna nas calorias, ou pelo menos evitar refeições muito grandes muito perto da hora de dormir. Não use o carboidrato à noite engorda como regra absoluta.
Use como em algumas situações pode contribuir especialmente se somado a outros fatores negativos. Para encerrarmos, sim, comer carboidrato à noite pode estar associado a maior risco de ganho de peso, mas principalmente quando isso faz parte de um padrão. Comer tarde, escolher alimentos ruins, dormir mal, gastar pouca energia. Comer carboidrato à noite por si só não engorda necessariamente se o total de calorias estiver adequado. Se você mantiver atividade física e se a qualidade alimentar for boa e o sono for bom. E essa é a mensagem que o público precisa ouvir. Não é a hora de demonizar o carboidrato à noite, mas sim entender o contexto completo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. E não deixe de assistir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles vai servir para o seu objetivo. E confira também o link da descrição, onde é possível encontrar suplementos originais de marcas renomadas com preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.